O que tem de gente com a mente confundida, perturbada e desviada da direção que Deus quer que o homem siga, não é brincadeira, irmãos. Esses muitos debates que as pessoas estão assistindo, né? Os debates que os homens esbanjam sabedoria, conhecimento de grego, de hebraico. O que tem de gente com a mente perturbada, entrando em confusão, entrando em dúvida, em incerteza, e se perdendo da direção de Deus, por meio desses movimentos de igreja, por meio desses ajuntamentos, aonde fica ouvindo os profetas, as revelações, as profecias, por onde as pessoas estão buscando, né, o operar de Deus. O que tem de gente se perdendo da direção, do alvo, do meio, do caminho que Deus mostra para o homem seguir para encontrar a vida com Ele, irmãos. É tão simples a mensagem do Evangelho. É tão simples aquilo que o Evangelho mostra para o homem, para ele alcançar o dom gratuito de Deus. É tão simples a exposição das boas novas. Deixa eu botar aqui, não perturbe, porque eu quero ver se eu consigo concluir esse esclarecimento aqui, para não ter interrupções, né? Então, meus irmãos, tem tanta gente perdida do caminho, sendo impedida de entrar na presença de Deus, privada do conhecimento da verdade, porque estão se levando por esses caminhos que estão aí, os homens chamando elas para seguir, para irem como se fosse para Deus. Os caminhos da sabedoria, da teologia do homem, os caminhos dos movimentos religiosos de igreja, os caminhos, não é, que as pessoas vivem buscando revelação, visão, profeta, homens que dizem que é de Deus. Gente, o que Deus quer que nós conheçamos está ali, na verdade do Evangelho. É só isso. Você tem que buscar conhecer o Evangelho. Não se preocupe em saber quem foi o pai de Abraão, quem foi a mulher de Moisés, quem foi o rei mais famoso de Israel. Não se preocupe com isso, não. Não vá procurar ouvir mensagens que falam do azeite da viúva, da pedra de Davi. Não vá procurar ouvir mensagens, ser instruído por homens que estão aí mostrando para vocês, não é? O maná que Deus mandou no deserto, o mar abriu porque Deus mandou o povo marchar e não sei o que. Irmãos, sai dessas direções, sai desse caminho. Vai buscar o conhecimento daquilo que Deus ele revelou para o mundo, pelo Evangelho, por onde você vai ter acesso a Deus. É pela mensagem do Evangelho. O povo está aí se distraindo com tanta coisa. Preocupados é debate quem é a igreja verdadeira, quem não é. Olha como o diabo faz para confundir, criar confusão no meio do povo de Deus, para levar o povo de Deus a se perder do alvo, da direção, do caminho. E o povo deixa de olhar para o Evangelho, de colocar sua vida na direção do Evangelho, de defender os princípios e valores do Evangelho, de viver sua vida consagrada, devota, dentro da direção do Evangelho. O povo está mais preocupado em saber se a igreja dele é a melhor, é a de Deus, a outra não. O povo está mais preocupado em ir para as igrejas buscar poder, milagre, porque ali Deus faz milagre, porque Deus usa o pastor, Deus usa o profeta, Deus usa o varão para falar. O povo não está preocupado em buscar o conhecimento de Cristo. O povo está preocupado em saber qual é a religião verdadeira, não, porque a igreja de Deus é a católica, não é a evangélica, porque o homem de Deus é o padre, é o pastor, não é o papa, é não sei quem. Meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus, desperta tu que dormes. Não te embriaga por esses movimentos, por essa direção, por esses meios, pelos ensinos desses homens, pelos ventos de doutrinas, pelos movimentos anátemas, pelas doutrinas de demônios, pelos pretextos dos homens que dizem que são de Deus, com pretexto de humildade, com pretexto de santidade, mostrando para vocês que ele é ungido, que ele é cheio do poder, que Deus usa ele para falar para você, para mandar a bênção, para mandar o decreto, para entregar para você alguma coisa. Sai dessa direção, irmãos. O povo tudo perdido da direção de Deus.
Tudo fora do princípio do Evangelho. Porque o povo está mais preocupado em estar nos seus movimentos de culto, subindo um monte, fazendo campanha. O povo está mais preocupado em buscar honrar os seus líderes, em buscar agradar os seus líderes, em buscar mostrar sua vida santa para os seus líderes. O povo está mais preocupado na submissão aos seus líderes. Meus irmãos, saia dessa direção, desse caminho, desses lugares onde vocês estão presos, impedidos, privados da graça de Deus. Vá buscar aquilo que está revelado para nós no Evangelho de Cristo. A mensagem do Evangelho é tão simples, irmãos. É mostrar ao homem a obra salvadora de Deus. É mostrar ao homem o caminho por onde o homem vai chegar a Deus. É mostrar ao homem a vida santa que Deus quer que o homem viva. Não é dentro de nenhuma igreja, através de usos e costumes, de tarefa, de regra, de norma. É através de Cristo, pela palavra dele. Vá buscar crer no Evangelho, conhecer o Evangelho, ser conduzido e instruído tua vida para viver uma fé em Deus pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo pregou, aquilo que os apóstolos ensinou para os cristãos, os que creram em Cristo. É nessa doutrina, é nessa verdade que nós temos que montar a nossa vida com Deus. É na estrutura da fé pela palavra. É na estrutura da fé em Cristo. Ele é o alicerce, o fundamento para a nossa vida de fé em Deus. É Cristo, não é nenhuma religião ou instituição religiosa. Não é nenhuma devoção a crença, dogmas colocada por homens, tradição de igreja, doutrina de teólogos, de homens que estão aí. Não, porque Jesus é não sei o que, Jesus é um anjo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, não, tem que usar o véu, não, tem que dar o dízimo, não, tem que estar nessa igreja, porque é aqui que você é de Deus. Se sair da igreja, desviou de Deus. Irmão, você está perdido do alvo. Você está andando, vagando neste mundo sem direção para Deus. Você só vai encontrar a direção para Deus quando você for guiado pela luz de Deus, que é Jesus. Eu vim ao mundo para que aqueles que me sigam não permaneçam nas trevas. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus, irmãos. Você só vai encontrar e viver e seguir, estar dirigido na direção para Deus, quando você for guiado pela luz de Deus. Jesus Cristo, a palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem tanta gente aí preocupada em aprender grego, hebraico e aramaico. Vá procurar conhecer a mensagem simples e objetiva do Evangelho de Cristo. Não vá procurar buscar fazer um curso de doutor, de bacharel, de inteligente, de sábio, não. Tem muita gente querendo mostrar conhecimento e sabedoria. Tem muita gente querendo ganhar diploma. Tem muita gente querendo mostrar sua postura, seu perfil, sua posição no meio eclesiástico, sua autoridade. Tem muita gente querendo mostrar sua forma bonita de falar, de se expressar. Tem muita gente querendo exibir seus paletóis, sua posição no púlpito. Tem muita gente querendo se envaidecer por causa de cargo, de título, de posição dentro dos ambientes chamados igreja. Vá se engrandecer na posição de estar como filho de Deus em Cristo, por Cristo, não na posição nenhuma dentro de nenhuma igreja. Meus irmãos, saiam desse caminho que está embriagando vocês. Venha viver uma vida com Deus lúcido e sóbrio pelo conhecimento dele, da palavra, do Senhor. Você tem que estar lúcido, sóbrio para viver sua vida exclusivamente em Cristo, para Cristo, guardando a doutrina de Cristo. Não se contaminando nem adulterando com doutrina de igreja, de religião, de homem, de não sei quem. A nossa fidelidade a Deus é estando em Cristo, na palavra de Cristo. Tem tanta gente preocupada em santificar a sua vida, indo monte, subindo monte, indo para culto de consagração, culto de jejum, culto de oração. Tem tanta gente preocupada em santificar a sua vida, escravizado em sacrifício religioso dentro de igreja.
Vá buscar o conhecimento da palavra para você saber o que é santificar a vida para Deus. Santificar a vida para Deus não é estar vivendo e nem estar se escravizando em nenhum sacrifício religioso, nenhuma formalidade de vida religiosa. Santificar a vida para Deus é se submeter à palavra, é se negar para guardar a palavra na minha vida e no meu viver. Jesus disse, santifica-os na verdade. Não foi dentro de culto, de obrigação, de tarefa, de vida de igreja. João 17:17. Jesus, como sacerdote, faz uma oração ao Pai, para que santificasse os seus discípulos, a igreja, na verdade, na palavra, porque o povo, para ser santo, para ter uma vida com Deus, não é dentro de trabalho, de obrigação, de culto, de consagração, disso, daquilo outro dentro de igreja, é estando na palavra, com entendimento. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 22, Pedro vai dizer, consagrando as vossas almas na obediência à verdade. Não é na vida de sacrifício religioso e de igreja. Consagre sua vida, devote sua vida, santifique sua vida para com Deus na palavra, vivendo ela no seu dia a dia, no seu viver, com o seu próximo, com a sua mente iluminada pela palavra, para não se corromper com conceitos, com princípios, com valores, com ideias, com doutrinas, com o conhecimento de Deus, que o mundo prega que é anátema. Guarde a sua mente com a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. A palavra de Deus tem que estar na sua mente, para lhe guiar, para você viver uma vida santa e não pecar contra Deus. Não é tanto em culto, em ritual, em cerimonial, em atividade de igrejas. O povo perdeu o alvo, o povo está desviado da direção. O que Deus quer do homem é que ele guarde a palavra dele para que esse homem seja povo de Deus e Deus seja o Deus dele. O povo está ensinado que para ser de Deus tem que estar cumprindo o ritual, a religião, as tarefas, as obrigações, o sacrifício religioso dentro das religiões, das igrejas. Eu acho interessante, meus amados irmãos, quando Deus vai advertir o povo de Judá pelo profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 22 ao 24. Eu peço a você que leia para entender aquilo ali, que é um grande ensinamento para a nossa vida de comunhão de fé com Deus. Deus vai advertir o povo de Judá, usando o profeta Jeremias, para dizer, eu nunca pedi aos vossos pais que se dedicasse a vida deles a holocausto, a sacrifício, a viver oferecendo as suas devoções dentro do templo. Deus nunca pediu isso. O que Deus vai dizer é, o que eu pedi aos vossos pais foi que guardassem as minhas palavras e fosse prudente para guardar e praticar tudo que eu tenho mandado. Vocês só serão o meu povo e eu só serei o vosso Deus, se vocês ouvir as minhas palavras e ter o cuidado para guardar tudo como nela conforme está. Ninguém é de Deus estando dentro de igreja com a vida sacrificada em trabalho e tarefa religiosa. Ser de Deus é o que Jesus disse. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus guarda e pratica a palavra de Deus. Quem é de Deus é quem está em Cristo, a palavra de Deus, o verbo que encarnou. Ser de Deus não é estar nessa ou naquela religião. O povo está perdido de Deus, irmão. Cada dia mais o diabo ele tem trazido um bocado de ideias, de sabedoria, de meios, de coisas, de criações, em nome de Deus, para o povo viver. E o povo está aí, ó, perdido à deriva, neste mundo de trevas, sem Deus e perdido da direção de Deus. E sabe qual é o mais terrível? Que o diabo faz essas pessoas pensarem que são de Deus, que estão em Deus, tudo perdida do entendimento daquilo que o Evangelho mostra, tudo se conduzindo contrário ao Evangelho, tudo vivendo doutrinas, tudo vivendo regras, tudo vivendo norma, tudo devotando e consagrando suas vidas, não é aquilo que está orientado no Evangelho para a gente estar, seguir e guardar. O povo está preso, perdido de Deus, o entendimento obscurecido, para não entender, não compreender, não ter o esclarecimento da verdade do Evangelho. No lado espiritual, o entendimento do povo para com Deus está assim, ó. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é a luz que ilumina o nosso entendimento.
Essa luz que devemos ter é o conhecimento de Cristo, é o evangelho da salvação, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, com essa finalidade para que eles não tenham esclarecimento daquilo que o evangelho revela. O evangelho está aí, irmão, para nós. O evangelho não está dentro da igreja evangélica. O evangelho de Cristo você não encontra dentro da igreja católica. O evangelho de Cristo você não encontra dentro da igreja de Mórmon, dentro do salão do reino do Testemunho de Jeová, dentro do espiritismo. O evangelho de Cristo você encontra, conhece e tem o conhecimento dele aqui, ó, nas cartas apostólicas e nos 4 evangelhos, que é aquilo que está revelado, relatado, que Cristo trouxe como revelação de Deus para nós. É isso que eu tenho que conhecer. É aqui a minha base de fé. É aqui o meu princípio da fé. É por aqui que eu me guio, dentro daquilo que está revelado por Cristo, que ele mandou os apóstolos pregarem. Analisa tudo isso que esse povo está vivendo dentro das religiões e das igrejas. Analisa todo o conceito doutrinário dos teólogos, dos sábios. Não está de acordo com o evangelho. Você tem que buscar o conhecimento de Deus na palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Paulo, da teologia, não levou Paulo a Deus. Paulo era um homem muito sábio dentro dos valores, dos princípios da religião judaica. Paulo foi ensinado, foi formado pelo principal teólogo dos judeus, Gamaliel. Mas todo o estudo, o conhecimento, a dedicação, o zelo, o aprendizado de Paulo com Gamaliel não levou Paulo a Cristo, a Deus. Toda a vida religiosa de Paulo, todo o conhecimento de Paulo, todo o zelo de Paulo na religião, não tirou Paulo das trevas. Paulo continuava perdido e nas trevas, distante de Deus, não fazendo parte da promessa de Deus. Mas aqui não, irmão. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos ler o que Paulo vai dizer agora. Isso é a que vale na vida do homem para encontrar o tesouro, a vida com Deus, para ter a bênção, para estar na vontade de Deus. Quando Paulo, ele tem o conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer. Vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 8. Paulo vai aqui mostrar que ele poderia se gloriar nas coisas que muitos estavam se gloriando. Pela vida religiosa, pela posição na religião, pelas qualidades humanas. Paulo vai dizer, eu posso me gloriar muito mais do que vocês que estão aí se gloriando nisso. Mas eu não me gloreio nisso. Olha o que Paulo vai dizer. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que também poderia confiar na carne. Se alguém cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo vai dizer as qualidades dele que ele tinha dentro dos valores do mundo. Olha o que Paulo vai dizer. Eu era circuncidado ao 8º dia. Eu era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Segundo a lei, Paulo vai dizer, eu fui fariseu, porque a religião principal dos judeus era a religião farisaica. Segundo o zelo perseguidor da igreja, a igreja que Paulo perseguia não era uma denominação, não era a igreja católica, não era o ministério, porque os padres, o Papa disse que a igreja católica era de Cristo, né? Mas a igreja que Paulo perseguia aqui não era a igreja católica, era pessoas que estavam em Cristo, não era a igreja evangélica. Porque todo mundo diz que a igreja evangélica é de Deus. Quem está no catolicismo diz que a igreja católica é de Deus. Quem está no Mórmon diz que a igreja de Mórmon é de Deus. Só que Deus não tem igreja, denominação. Essas igrejas, denominações, não tem nada a ver com Deus. Quem opera nelas é o diabo. Foi o homem que criou, pela inspiração de Satanás, esses ministérios chamados igreja, para perverter e confundir as pessoas, impedindo-as de chegar a Cristo. Paulo vai dizer que perseguia a igreja de Deus. A igreja que Paulo perseguia era pessoas. Não era ministério, não era a igreja romana que já existia na época. Não era a igreja evangélica que veio existir depois da confusão dentro do sistema católico romano. Porque a igreja evangélica saiu do catolicismo romano. Tem a mesma ramificação. Estão tudo ligadas na mentira de Satanás. Tanto a igreja católica como as evangélicas. Então Paulo vai dizer, eu era zeloso, segundo a lei, perseguia a igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Olha o que Paulo diz aqui para os adventistas.
segundo a justiça que a lei pedia, eu era irrepreensível. Mas isso não foi suficiente, não levou Paulo a Deus. Se Paulo fosse buscar ser justificado, chegar a Deus por esses princípios aqui, Paulo nunca ia chegar a Deus. Vamos continuar lendo. Olha o que Paulo vai dizer. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Paulo tinha isso aqui como um princípio, como valor. Ele vai dizer, eu reputei por perda. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas. Quais coisas? Aqui ele cita. Paulo vai dizer tudo isso, religiosidade, zelo da religião, me gloriava na minha posição de hebreus, eu retenho isso tudo por perda. Essas coisas eu não considero para uma vida com Deus. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 8. Na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência. Olha porque Paulo renunciou isso. Não foi por outra religião. Paulo renunciou tudo pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Aí Paulo vai dizer, o meu Senhor. Ele agora sabe de quem é servo. Não é de um sistema religioso. Não é de um líder de religião. Paulo agora vai dizer, eu sou servo de Cristo. Ele é o meu Senhor. Eu sofri a perda de todas essas coisas. E considero-as como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Não tem vida com Deus sem Jesus. Não tem santidade, justificação para com Deus sem Jesus. Tem que renunciar, tem que abandonar, tem que libertar a mente dessa prisão, dessa escuridão, dessa mentira, dessas trevas que o povo vive guardando e praticando dentro das religiões, para que seja iluminada pelo Evangelho, para que você tenha transformação do vosso entendimento pela verdade do Evangelho de Cristo, que vai tornar você uma nova criatura, dando a você a autoridade, a liberdade e a condição de estar no reino de Deus, pelo batismo que não é por igreja nenhuma, por homem nenhum dentro de igreja, por meio de água. O batismo que vai inserir você no corpo de Cristo, igreja de Deus, como membro, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, só quem batiza é Jesus. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. É um só batismo para todos os membros do corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é essa confusão de batismo de água dentro da igreja. O batismo que você precisa ter é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo você só vai ter quando você ouvir o Evangelho e crer em Jesus, como diz as Escrituras. Aí vai fluir em você rios de água viva, a vida de Deus em você, que é o Espírito Santo, no qual você vai estar selado para a redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 4, versículo 30. Essa é a verdade, irmão. Saiam dessas confusões, saiam da direção desses líderes, saiam desses ambientes de igreja onde vocês estão ali, com as suas vidas presas, escravizadas, como se fosse o lugar central, místico para a vida com Deus, para encontrar Deus. Entrega os teus caminhos a Jesus, irmão. Vá buscar o conhecimento de Cristo, faça como Paulo fez. Tome uma atitude na sua vida de buscar o conhecimento de Cristo para que você encontre a vida com Deus, a riqueza eterna, a garantia da aprovação de Deus na tua vida por Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não fica nessa confusão de teologia, não fica nessa confusão de igreja, quem é a verdadeira, quem é a de Deus. Não fica nesses movimentos perdidos, embriagados dentro de igreja, de profecia, de visão, de revelação, de culto de vitória, culto de poder. Vá buscar o que é mais importante na sua vida para uma vida com Deus. É o conhecimento do Evangelho, para que você, crendo no Evangelho, seja salvo. Amém?